Há muito tempo que voar se tornou rotina para muitas pessoas. Mesmo os passageiros frequentes às vezes não sabem sobre coisas que nunca devem ser feitas a bordo. Nada de pés descalços, por exemplo. Esse é um dos maiores nãos das viagens aéreas. Mesmo se omitirmos o tópico odores desagradáveis, imagine várias centenas de pessoas tirando os sapatos e as meias de uma só vez. O piso da aeronave é imundo. Viajantes com problemas contagiosos nos pés podem ter andado pelos corredores descalços antes de você. É provável que haja muita sujeira deixada pelos passageiros anteriores. E nem me fale sobre o chão dos banheiros. Se seus pés precisam de liberdade, tire os sapatos, mas pelo menos use meias. Ou leve um par de chinelos. Lembre que o ar pressurizado na cabine de passageiros é tão seco quanto no deserto do Saara, com apenas cerca de 20% de umidade. É por isso que sua pele talvez sinta desconforto após um voo. Mas não faria mais sentido instalar vários umidificadores que pudessem adicionar um pouco de umidade? O problema é que essa carga extra custaria muito dinheiro às companhias aéreas. Além disso, a estrutura do avião é feita principalmente de alumínio e outros metais, e o ar úmido pode causar corrosão. Portanto, não esqueça de levar um hidratante e usá-lo durante a viagem lá em cima. Sempre prenda sua mesinha assim que a aeronave começar a se mover na pista, e nunca a abaixe durante a decolagem e aterrissagem. É uma medida de segurança que garante que todos tenham um caminho livre em caso de evacuação de emergência. Outra coisa, mantenha seu assento na posição vertical durante a partida e o pouso. Em primeiro lugar, um assento reclinado pode retardar seriamente uma evacuação de emergência, pois bloqueará uma pessoa sentada atrás. Sem contar que, quanto mais inclinado você estiver, mais difícil será entrar na posição de apoio durante uma aterrissagem de emergência. Tente evitar cochilar durante ou logo após a partida ou a chegada. Por um lado, não é a melhor coisa para a sua saúde. O principal problema é que a pressão do ar dentro da cabine muda muito rapidamente durante essas fases. Isso, por sua vez, afeta a pressão em seus ouvidos. É importante estar alerta durante esse período para relaxar e abrir os ouvidos, por exemplo, bocejando ou engolindo com frequência. Chiclete funciona no meu caso. Claro, se estiver dormindo, não faça isso, pois pode ter danos permanentes. E há uma questão de segurança. A maioria dos acidentes acontece durante a decolagem e pouso. Se estiver dormindo nesses estágios, pode não estar alerta e consciente o suficiente se ocorrer uma emergência. Agora, a próxima recomendação vem da Agência de Proteção Ambiental Americana. Segundo ela, você talvez queira pular bebidas quentes durante uma viagem. A água usada para fazer chá ou café não vem de garrafas, e sim da torneira normal. E os tanques dos aviões costumam ser velhos e cheios de bactérias. Em 2004, houve um estudo que constatou que mais de 12% das amostras de água continham bactérias nocivas. Mas se você ainda decidir tomar uma xícara de bebida quente, nunca se sirva sozinho. Os comissários de bordo são treinados para lidar com essa tarefa em corredores lotados durante o trajeto, e não queimarão acidentalmente você ou outros passageiros. Provavelmente é melhor não pedir Coca-Cola também. A pressão da cabine muito baixa no ar causa muita espuma. Por motivos estéticos, os comissários não querem servir um copo cheio de espuma. É por essa razão que eles enchem apenas metade, esperam que as bolhas assentem e terminam de despejar. É algo que pode levar séculos. Mantenha a ventilação aberta. Dessa forma, você minimizará a propagação de germes. Os aviões têm filtros de ar de alta qualidade. Eles capturam até 99% de todos os micro-organismos transportados pelo ar. Então, você deve estar seguro lá. Mas certifique-se de limpar a mesa da bandeja. Com 8 vezes mais bactérias do que o botão da descarga, é o lugar mais sujo a bordo. Outra coisa a se evitar é encostar a cabeça na janela se tiver um assento ali. Você nunca sabe quem ocupou seu assento antes, e de qualquer forma, é provável que o vidro esteja coberto de germes. Diga não às sandálias sem encosto e sapatos de salto alto em um voo. Existem razões de segurança sérias para essa aqui. O fato é que esses dois tipos de calçados dificultam muito uma eventual evacuação rápida. Se você usar saltos altos, de qualquer maneira terá que deixá-los para trás caso a tripulação ative os escorregadores de emergência durante uma evacuação. É muito provável que os saltos danifiquem o acessório, então eles serão descartados. Agora pergunte-se, você realmente gostaria de fugir do avião sem nada no pé? Eu vou responder essa: não. Prefira calçados resistentes com uma sola robusta. Neste caso, você não pisará no asfalto quente ou no mato sem proteção. Não coloque objetos pesados nos compartimentos superiores. É capaz que suas coisas sejam jogadas durante uma turbulência severa, e ao cair podem ferir você e outros passageiros.
É por isso que, se for difícil levantar algo para a parte de cima, é melhor colocar embaixo do assento ou despachar. Não culpe os pilotos pelo pouso forçado. Quando acontece durante o mau tempo, pode ser intencional. Se a pista estiver coberta de água ou neve, o avião deve tocar o solo com força para quebrar a camada de água e evitar a aquaplanagem. Caso contrário, a água pode fazer o papel de lubrificante e a aeronave não conseguirá frear nem responder a nenhum controle. Implantar um escorregador quando não há emergência é uma péssima ideia. Isso causa atrasos de 1 hora e custam às companhias aéreas milhares de dólares para embalar o equipamento intacto de volta em seu container. Por que alguém faria tal coisa? Aparentemente, há quem ache que isso vai ajudar a sair do avião mais rápido. Bem, é uma estupidez. Não seja uma dessas pessoas, apenas tenha em mente que não é assim que funciona. Não ignore as instruções da tripulação de cabine para abrir as persianas durante a decolagem e o pouso. Dessa forma, os comissários conseguem ver o que está acontecendo lá fora, avaliar a situação e agir rapidamente, organizando a evacuação. Por exemplo, se houver um incêndio de um lado, eles redirecionarão os passageiros para a outra porta. Evite levar desodorantes em spray ou creme de barbear na bagagem de mão. Ambos tendem a explodir durante o voo e, portanto, não são permitidos a bordo. Uma ideia muito melhor é optar por desodorantes em bastão. Você também não deve manter carregadores portáteis em sua bagagem despachada. E se quiser levar um a bordo, a capacidade não deve ultrapassar 20.000 mAh. Além disso, você não deve usá-los durante a viagem, pois podem pegar fogo. Em geral, as baterias de lítio são seguras de usar, mas como são de alta energia, podem incendiar se não forem tratadas com cuidado, mal utilizadas ou se houver falha de fabricação. Elas foram a causa de alguns incêndios a bordo, bem como durante o manuseio em solo. Não se preocupe com os scanners do aeroporto, eles não prejudicam a saúde. Caso contrário, os funcionários não seriam autorizados a ficar perto deles sem roupas especiais. Mesmo ao passar por um scanner de bagagem, o risco é mínimo. E o último, não haja como um tolo a bordo. Comporte-se. Eu sei que sim, e nunca tente pousar um avião sozinho. Não ria, não é brincadeira. Nos filmes costumam nos mostrar que algo acontece com os pilotos e eles não conseguem pousar. E é aí que o personagem principal, uma pessoa muito habilidosa, começa seu jogo. Infelizmente é quase impossível fazer isso na vida real. Mesmo que uma pessoa seja um gênio, goste de simuladores de computador que correspondam 100% ao modelo real de uma aeronave e esteja pronta para seguir todas as instruções do solo, ela provavelmente falhará por um simples aspecto: o estresse. É verdade que houve casos ao longo da história em que amadores pousaram pequenas aeronaves particulares após a incapacitação de um piloto. No entanto, nunca houve um caso de não piloto pousando um avião comercial de passageiros, só em filmes. Hotéis são lugares onde muitas pessoas ficam diariamente, e nem todos os estabelecimentos cuidam tão bem da limpeza quanto deveriam. Pode haver percevejos ou outras pestes no quarto que você não vai perceber até que seja tarde demais. Então tome suas precauções. Quando chegar em um hotel e abrir a porta do seu quarto, não se apresse em desfazer as malas e colocar todas as roupas dentro das gavetas ou em cima da cama. É melhor colocar sua bagagem dentro da banheira por enquanto e dar uma olhada no quarto para ver se não há nenhum inseto indesejado. Confira os tapetes, tecidos de móveis, almofadas e outros locais onde essas pestes podem estar. Só depois de ter feito isso, tire suas malas da banheira e as desfaça. A banheira é o local mais seguro, pois nenhum inseto consegue viver ali. Então, naturalmente, nenhum irá rastejar sobre suas coisas enquanto você não está por perto. Você pode querer jogar aquele edredom no chão assim que chegar. Os lençóis podem ser lavados regularmente, mas os edredons não. Alguns hotéis os lavam semana sim, semana não, mas outros não estão nem aí. O mesmo se aplica à roupa de cama. A maioria dos hotéis de alto padrão troca os lençóis diariamente, mas a maioria dos hotéis mais baratos não troca as fronhas ou lençóis depois que o hóspede vai embora. Peça uma fronha limpa assim que chegar. Também é bom não usar aquele copo que fica no banheiro, já que muitos deles não são lavados apropriadamente. Alguns funcionários até usam desinfetante ou lustramóveis para deixá-los com uma aparência impecável. Você já reparou que lençóis de elástico nunca são usados nos hotéis? Eles são práticos na hora de forrar a cama, mas não são viáveis em outros aspectos. Os lençóis dos hotéis são trocados com muito mais frequência do que em casa, o que faz o elástico ceder em pouco tempo. Além disso, é um pesadelo guardar lençóis com elástico. Eles precisam ser de 2 tamanhos diferentes, um para cada tipo de cama. É bem mais fácil pegar 2 lençóis universais para usar em cada cama e enfiar as pontas debaixo do colchão.
Por falar em lençóis, você já deve ter notado que as roupas de cama e as toalhas dos hotéis são quase sempre brancas. Primeiro porque é conveniente. Claro, quando tudo é branco, fica mais fácil lavar tudo junto e usar cloro para eliminar qualquer mancha. A segunda explicação, porém, é a experiência do cliente. De acordo com enquetes públicas, as pessoas percebem a cor branca como luxuosa e fresca, o que torna a estadia mais agradável. Se você vir uma diária com um preço super bacana em algum site, tome cuidado. Ela pode não incluir a taxa de resort, que pode ser obrigatória. Se tiver a opção de pagar a diária com antecedência, você verá o custo final na hora de finalizar o pagamento. Lá geralmente consta o preço inicial que você viu antes de fazer a reserva e todas as taxas extras, inclusive a de resort. Se você resolver pagar no hotel, porém, poderá ter uma surpresa quando for fazer o check-out. Então sempre leia tudo que está no contrato. Você pode já ter visto uma coisa estranha em muitos hotéis, um telefone dentro do banheiro que fica do lado do vaso sanitário. Você provavelmente ficará surpreso em saber que isso é uma exigência para hotéis para que recebam um selo de qualidade de 4 diamantes da AAA. Mas isso faz todo sentido. Por exemplo, se você escorregar e cair no piso molhado do banheiro, um telefone pode ser útil para pedir ajuda. Voltando a falar sobre banheiros, os hotéis geralmente não disponibilizam desentupidores nos quartos. Veja só, os hotéis querem que você tenha a sensação de que é a primeira pessoa a entrar no quarto em que vai ficar. É uma questão de conforto, é a primeira preocupação de qualquer hotel respeitável. E um desentupidor no banheiro, segundo enquetes anônimas, faz as pessoas acharem que o vaso pode dar defeito em algum momento, o que prejudica a imagem do estabelecimento. Se o seu hotel possui travas que são abertas por cartão magnético, guarde ele longe do seu celular e carteira. O problema é que os cartões magnéticos são reescritos muitas vezes e foram feitos de modo que esse processo seja rápido e fácil. Então, um ímã relativamente forte, como o do seu celular, pode apagar o seu cartão magnético e você não conseguirá entrar em seu próprio quarto. Claro, o hotel vai lhe dar outro, mas é inconveniente. Muitos hotéis só aceitam cartões de crédito como forma de pagamento, então se você não tiver um, não conseguirá fazer a reserva diretamente, nem usar os serviços pagos fornecidos pelo hotel. Reservar um quarto é apenas a primeira etapa de sua estadia no hotel. Durante suas férias ou uma viagem a trabalho, você pode usar o frigobar ou outro serviço pelo qual só precisará pagar na hora do check-out. Se o seu cartão de débito não tiver fundos suficientes para cobrir todas as suas despesas, o hotel não terá outra forma de receber essa dívida, a não ser processar você. Mas se você pagar com cartão de crédito, todos os custos adicionais irão para o banco e todo mundo ficará feliz. Os horários do check-in e do check-out são fixos não para lhe irritar. Isso é feito para que você não se encontre com os hóspedes que acabaram de sair do quarto que você reservou e para que as camareiras possam limpar o quarto e prepará-lo para a chegada do próximo hóspede. Por falar nisso, a hora do check-out normalmente é entre 11 horas e meio-dia, pois os hotéis se importam com seu bem-estar. Além de permitirem que você tome o seu café da manhã, também lhe dão tempo para arrumar suas coisas sem pressa. Não é chato quando os hotéis não têm tomadas perto da cama? Na verdade, nesse caso, a culpa é do tempo. Muitos hotéis pelo mundo foram construídos antes dos celulares e outros aparelhos portáteis se tornarem tão populares e acessíveis. Na época, claro, tomadas ao lado da cama não eram uma necessidade, e muitos não se adaptaram às mudanças ao longo dos anos. Você pode evitar esse problema se hospedando em hotéis construídos há pouco tempo. Assim que se apresentar para fazer o check-in, pode ser que o funcionário do hotel já saiba quem você é. Muitos hotéis, principalmente os de ponta, fazem uma breve pesquisa sobre o hóspede nas redes sociais. Isso pode parecer medonho, mas é só uma forma de eles descobrirem quem você é para tornar sua estadia mais confortável. Na hora do check-in, você também receberá uma chave inicial que irá resetar a trava da porta e cancelar qualquer outra chave existente. Mas trate os recepcionistas com respeito. Eles podem pregar peças em clientes mal educados, dando a eles 2 chaves iniciais. Cada chave reseta a porta, então, assim que você usar a segunda chave, a primeira já não funcionará mais, fazendo você voltar na recepção para pedir ajuda. O creme dental é um item que você provavelmente não encontrará no banheiro do hotel. Para hotéis mais baratos, fica muito caro pedir esse produto, já que ele é classificado como suprimento médico. Para hotéis de luxo, é o contrário. Eles geralmente não conseguem encontrar um fabricante de creme dental chique o suficiente para estar presente em suas dependências. Os funcionários limpam os quartos do hotel frequentemente, mas desinfetar objetos menores não está entre suas prioridades. Controles remotos e telefones estão entre as coisas mais sujas em um quarto de hotel. Então, faça um favor para si mesmo. Leve lenços desinfetantes para limpar esses objetos antes de usá-los. Se estiver pensando em guardar seus pertences de valor dentro do cofre para ter mais segurança, pense 2 vezes. Lá eles usam códigos em vez de cadeados, então é bem provável que alguém no hotel saiba o código mestre.
e vai saber quem mais pode ter acesso a essa informação. Os hotéis geralmente fazem mais reservas do que conseguem atender, já que a média de cancelamentos é de cerca de 10%. Isso significa que tem uma chance de você não ter acesso ao quarto que reservou. Se você chegar e não houver quartos disponíveis, você certamente será indenizado. Isso quer dizer que o hotel pagará um quarto em outro hotel parecido daquela região. Existe uma quantidade surpreendente de objetos esquecidos nos quartos que os hotéis não querem que você saiba. Em um hotel em Portugal, por exemplo, um funcionário até encontrou um tubarão que foi deixado para trás. Sem ter ideia de como foi parar ali, o tubarão foi devolvido são e salvo para seu habitat natural. A maioria dos hotéis, se não todos, possui pisos totalmente encapetados, e há 2 bons motivos para isso. Primeiro, para sua segurança. Você correrá menos perigo de escorregar e cair em um piso encapetado. E depois, esse revestimento tem um custo-benefício muito melhor, pois é mais rápido e mais barato substituir um carpete danificado do que trocar o piso todo de um quarto. E por fim, os carpetes contribuem para o isolamento acústico do quarto, o que ajuda muito quando se tem vizinhos barulhentos. Você já se perguntou o que é um café da manhã continental e por que ele é chamado assim? Na verdade, o nome vem do Reino Unido, que é um conjunto de ilhas, e significa um café da manhã que é servido na Europa continental. Ele inclui itens de confeitaria, pão fatiado com coberturas diferentes, presunto, queijo, suco de fruta e bebidas quentes. Olhe pelos cantos, debaixo da cama. Espere, o que é isso escondido ali? Os hotéis deveriam ser seu lar longe de casa. Mas você sabe quais segredos eles guardam? Aqui está o que nenhum funcionário ou gerente jamais lhe diria. Alguns proprietários de hotéis são muito supersticiosos com o número 13, ou sabem que os hóspedes podem ser. Seja qual for o caso, é possível perceber a falta do quarto 13 ou de todo o 13º andar. No Extremo Oriente, o mesmo pode ser dito sobre o número 4. Você pode obter facilmente um quarto melhor sem nenhum custo adicional se for seu aniversário, uma data comemorativa ou seu casamento. Basta ligar com antecedência para o estabelecimento e avisar sobre o fato. Talvez você tenha conferido a cama procurando manchas e insetos, mas provavelmente esqueceu da coisa mais suja do quarto: o controle remoto da TV. Ele não é desinfetado entre a troca dos hóspedes. Coloque o controle em um saquinho de plástico antes de usar. Há muitas outras coisas imundas naquele quarto, mas falaremos sobre isso mais tarde. Todo hotel tem um lugar para guardar coisas esquecidas. Os itens mais perdidos são carregadores de celular, mas há mais coisas interessantes entre eles: dentaduras, olhos de vidro e até caixas de minhocas. Se ninguém buscar esses estranhos tesouros depois de 5 ou 10 anos, sim, esse pessoal é legal o suficiente para esperar. Os funcionários sorteiam os itens perdidos entre eles. Alguns estabelecimentos de luxo podem ter câmeras escondidas embutidas por razões de segurança. O lugar mais comum para isso são os olhos mágicos das portas. Portanto, sempre coloque um pedaço de fita adesiva ou massa sobre o olho mágico do seu quarto. Mas câmeras escondidas não são legais. Para verificar sua acomodação, desligue a luz do teto e ligue a câmera frontal do seu telefone. Examine lentamente o local. A câmera captará a luz infravermelha. Os pontos mais comuns são perto da cama e no banheiro, então examine essas áreas cuidadosamente. Os proprietários de hotéis costumam deixar seus amigos e familiares se hospedarem de graça. Você não teria como saber, pois eles geralmente saem antes do início da alta temporada. Os funcionários e faxineiros também podem contar com algumas vantagens pessoais. Ficam com toalhas, chinelos, roupões de banho e shampoos. Mas o que você provavelmente não sabe é que as grandes redes não se importam de você levar alguma coisa para casa. Itens de papelaria, papel higiênico, canecas de café, guarda-chuva, qualquer coisa com o nome e logotipo deles impresso. Isso servirá como propaganda gratuita quando você carregar essas coisas. Aqueles belos legumes e frutas brilhantes perto da entrada do restaurante do estabelecimento não são apenas uma decoração. Estão ali para fazer você se sentir satisfeito antes mesmo de pegar seu prato. Você come menos e a empresa economiza dinheiro. Embora seja permitido levar frascos extras de shampoo ou outros produtos de higiene pessoal, há alguns hotéis que cobram a mais por pegar muita comida no buffet de café da manhã. Para evitar desgaste com a quantidade de alimentos descartados, alguns estabelecimentos em certos países fazem com que seus hóspedes paguem por qualquer coisa não consumida no prato. Nenhuma rede lhe dirá facilmente como obter o maior desconto para a sua estadia. Portanto, se você tiver um orçamento limitado, faça uma reserva após as 6 da tarde.
É nesse horário que o departamento de vendas tenta comercializar todas as reservas canceladas no último minuto. Isso geralmente significa reduzir o preço, às vezes pela metade. O primeiro domingo do mês é o melhor dia para fazer o check-in. Os turistas estão saindo, os viajantes de negócios ainda não chegaram, então a maioria dos melhores quartos estará disponível. E para conseguir a melhor escolha, use um serviço especial chamado Rooming. Você poderá ver todo o hotel e escolher o quarto de que mais gosta. Basta perguntar na recepção sobre isso. A equipe do local também não falará de outros serviços gratuitos, a menos que você pergunte. Carregadores de telefone, chapinha para o cabelo, garrafas de água e jogos de tabuleiro podem estar entre estes itens. Eles também podem solicitar um transfer, reservar ingressos para shows ou teatros e o acordar em um horário específico. Os estabelecimentos podem recusar seu check-in, mesmo que você tenha pago pela reserva com antecedência. E também cancelar sua reserva se você não aparecer antes das 6 da tarde. Então, se algo estiver atrasando seu caminho, ligue e avise com antecedência. E mesmo se chegar a tempo, ainda pode ter sua reserva negada. Geralmente, isso acontece quando o hotel está lotado. Nesse caso, a equipe pode redirecioná-lo para outro. E por incrível que pareça, as chances disso acontecer dependem de quem você é. Homens jovens, solteiros, casais e grupos de amigos geralmente são eliminados antes de uma família ou de uma mulher solteira. Isso porque o primeiro grupo geralmente é mais flexível sobre uma mudança inesperada. Antes de atacar o frigobar, é melhor verificar se as bebidas estão lacradas. Os funcionários de hotéis relatam que tiveram casos em que os hóspedes tomaram todas as bebidas disponíveis e depois encheram as garrafas com água da torneira para não pagar por elas. Shhh, você não ouviu isso de mim. As grandes redes geralmente têm seu próprio meio de transporte especial para buscar hóspedes importantes ou se locomover pela cidade. Os próprios táxis dos estabelecimentos costumam ser mais baratos que os da cidade. Então, se quiser economizar, verifique o custo do transporte deles na recepção. Mas não peça na recepção por indicações de onde comer. O funcionário indicará um lugar local que pague a ele pelas recomendações, mesmo que seja bem caro e de gosto duvidoso. Os hóspedes não pagam pelo quarto em si, mas pela localização. A distância para o aeroporto, praia, centro da cidade e de pontos turísticos famosos terá um custo a mais. Sim, mesmo que o hotel não tenha nenhuma estrela e as condições internas não sejam ótimas. Pense 2 vezes antes de entregar a chave do seu carro ao manobrista. Houve casos em que esses funcionários deram uma voltinha por aí não autorizada e até filmaram a aventura. Meu carro? Não. Uma pessoa famosa pode estar hospedada no quarto ao seu lado. Ninguém saberia, já que celebridades usam nomes fictícios para esconder sua identidade. Para o resto de nós, pessoas comuns, isso não é permitido. Você reservou um quarto individual com uma cama grande e uma linda vista da praia. O que recebeu? Uma acomodação com 2 camas pequenas e uma bela vista de uma parede de tijolos. Isso acontece o tempo todo, mas é passível de uma indenização ou de algum serviço gratuito para compensar a diferença. Conheça seus direitos sobre o assunto se o gerente não oferecer automaticamente uma compensação. O cofre do seu quarto pode ser tudo, menos seguro. Se você tiver alguns objetos de valor, peça na recepção para colocá-los no cofre principal do hotel. Ele é geralmente muito mais seguro, pois não é acessível a todos os funcionários. Embora as cadeiras e sofás do estabelecimento pareçam limpos, espere até examiná-los em um microscópio. Não se sente sobre eles sem primeiro colocar uma toalha ou cobertor. Você não sabe se o hóspede anterior estava com os pés em cima dos móveis. E os pés certamente estavam imundos, já que os carpetes e tapetes dos quartos raramente são lavados, talvez 1 vez por ano ou até menos. Dito isto, não ande descalço sobre eles. Se você usa chinelos ou fica com seus sapatos, ponha toucas de banho na parte de baixo deles ao colocá-los na mala antes de sair. A mesma coisa com a cama. Antes de se deitar nela, saiba que a equipe de limpeza pode até trocar os lençóis entre os hóspedes, mas não lava aquele enorme edredom cheio de germes. E não utilize os copos também. Mesmo que sejam limpos, provavelmente foi com o mesmo pano usado em outras superfícies. Por quê? Bem, porque os funcionários têm apenas 20 a 30 minutos para limpar cada quarto completamente. Então precisam fazer isso rapidamente e não com cuidado.
Coisas que muitas vezes passam despercebidas. Interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas, controles remotos. Ironicamente, são as coisas tocadas com maior frequência. Especialistas descobriram que esses itens têm tantos germes quanto o banheiro. Solução: sempre leve muitos lenços desinfetantes. E se perguntar sobre o método de limpeza do hotel, lembre-se, limpar não significa desinfetar. Escolha suas palavras com sabedoria. Será que as letras SSSS da sua passagem de avião são motivo para se preocupar? O que é mais perigoso do que a turbulência? Devemos mesmo ser os primeiros a embarcar? Você está prestes a descobrir tudo isso. Você já deve ter reparado que a maioria dos aviões possui assentos azuis. Não há mistério algum nisso. As companhias aéreas optam por essa cor porque ela possui efeito calmante. O azul supostamente deixa os passageiros mais à vontade e ajuda os mais medrosos a relaxarem um pouco. Mas existe outro motivo mais prático. Manchas, sujeiras e arranhões ficam menos visíveis em tecidos azul escuros. Nunca descarte sua passagem em locais públicos. Ela contém muitas informações importantes, como o seu nome e número de passageiro frequente. Isso pode permitir que alguém olhe suas reservas futuras, mude seu assento ou até cancele seus voos. Então, a melhor forma de se livrar de uma já usada é levá-la para casa e triturá-la. Por falar nisso, se algum dia você vir as letras SSSS ou S na sua passagem, prepare-se para passar por verificações extras de segurança. Em vez das letras, pode haver também um sinal quadriculado. De qualquer forma, se houver alguns desses símbolos, sua bagagem também pode precisar passar por uma inspeção mais minuciosa. Por que podem escolher você para uma triagem secundária? Alguns dos critérios são comprar uma passagem só de ida ou pagar em dinheiro. Em alguns casos, a seleção é totalmente aleatória. Veja bem, o portão está aberto e o embarque já começou. Espera, para onde você está correndo? Não precisa ter pressa. Viajantes experientes seguem a regra sempre embarque por último. Primeiro, você não tem que perder tempo esperando em uma fila. Segundo, há menos gente na ponte de embarque e no corredor. E você passa menos tempo dentro do avião. Seu lugar já está marcado, ninguém vai tomá-lo de você. Mas existe uma exceção. Se estiver carregando uma bagagem de mão gordinha, faz sentido não deixar para embarcar por último. Caso contrário, é bem provável que o compartimento acima do seu assento já esteja cheio quando você chegar. Aí terá que guardar suas coisas em outra parte do avião. E na hora de desembarcar, terá que esperar outros passageiros saírem para só depois pegá-las. Antes de decolar e aterrissar, os comissários de bordo geralmente travam a porta do banheiro. Isso impede que ela abra em momentos inadequados. E com a mesma tranquilidade, eles podem abri-la enquanto alguém ainda está lá dentro. Veja bem, basta levantar a placa onde está escrito banheiro e mudar a alavanca para a posição destravada. Os pilotos não estão nem aí para a turbulência. É que eles já sabem que existe algo mais perigoso que ela, a corrente de ar ascendente. Na maioria dos casos, a turbulência só faz a aeronave descer alguns metros, embora para quem esteja dentro seja parecido com cair de um prédio enorme. Se a turbulência for forte o suficiente a ponto de os pilotos pedirem aos comissários para se sentarem, o avião pode baixar entre 10 e 20 metros. Casos mais extremos que isso são super raros. Mas a corrente de ar ascendente é uma grande massa de ar, parte de alguma tempestade ou outro fenômeno climático, que se move para cima. Os pilotos não veem esse tipo de corrente em seus radares à noite. E quando uma aeronave atinge uma delas, é como se você estivesse dirigindo sobre uma enorme lombada a mais de 800 km por hora. A corrente de ar ascendente também é muito traiçoeira, pois pode empurrar o avião para cima, para altitudes perigosas. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos que estejam em seu caminho. A 16 km de outro avião, uma voz na cabine começa a entoar: "Tráfego, tráfego!" A 8 km de proximidade, a mesma voz começa a dar direções para os pilotos. Os jatos conseguem operar apenas com um motor, mesmo durante decolagens e pousos. A falha dos dois motores é algo que quase não se ouve falar, mas se fosse o caso, não haveria uma queda como a de uma pedra. Os pilotos teriam até 20 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. A forma como a cabine é pressurizada afeta muito mais suas pupilas gustativas.
você perde até 30% do paladar para coisas doces e salgadas. Ou seja, não é a comida da companhia aérea que é sem gosto. Você é que não sente o sabor dela. Também é por isso que os serviços de buffet das empresas acrescentam mais sal a temperos aos pratos que preparam. Mas sabe o que pode ajudar? Fones de ouvido que cancelam o ruído. Sabe-se lá por quê, isso certamente tem alguma explicação científica. Não ouvir barulho algum ajuda suas pupilas gustativas. Cada um dos dings que você ouve durante o voo tem seu próprio significado. Na maioria das companhias aéreas, o som boing, logo após a decolagem, indica que o trem de pouso está sendo retraído. 3 dings seguidos indicam mais urgência do que apenas um, e um toque alto e baixo informa a tripulação que os colegas precisam de apoio em outra parte da cabine. 3 badaladas significam que há uma séria turbulência à frente. Os comissários devem largar carrinhos de refeições, sentar e apertar os cintos. Se você tem medo de voar, escolha um assento no meio da cabine. A turbulência geralmente afeta mais as partes da frente e de trás. No meio, mais ou menos na altura das asas, não há tantas sacudidas. Pilotos e copilotos ingerem refeições diferentes. O motivo para essa precaução é muito simples. Já pensou se os dois comem a mesma coisa e sofrem alguma intoxicação alimentar? Nesse caso, não sobrará ninguém para controlar o avião. Mas se eles quiserem a mesma comida e não concordarem em comer nada diferente, existe um recurso a mais de segurança: não fazer a refeição ao mesmo tempo. Se um piloto comer e se sentir bem algumas horas depois, o outro pode ingerir a mesma comida também. Na sua opinião, qual é o lugar mais sujo dentro do avião? Não é o vaso sanitário, nem qualquer outra coisa do banheiro. Os comissários de bordo alertam que é preciso tomar cuidado redobrado com encostos de cabeça, bolsos do assento, mesinhas retráteis e cintos. Experimentos mostraram que 1/3 de todos os cintos de segurança possui leveduras de mofo. A maioria das mesas retráteis é coberta por bactérias. Os bolsos dos assentos são extremamente sujos também, mas os encostos são ainda mais. A equipe não costuma ter tempo suficiente para trocar ou desinfetá-los entre um voo e outro. Se o comandante anunciar que estão finalizando alguma papelada, significa que estão ocupados revisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o diário de bordo. Trata-se de um livro que contém o registro oficial de uma viagem. Alguns aviões, principalmente os que percorrem grandes distâncias, possuem quartos secretos para os membros da tripulação descansarem um pouco. Esses locais, chamados de compartimentos de descanso da tripulação, ficam na parte de trás da aeronave ou atrás do cockpit e podem ter até 10 camas confortáveis. As janelas são feitas de um acrílico super forte que reage bem a altas velocidades, e os painéis delas possuem um formato especial para que a alta pressão de dentro da cabine empurre-os contra o corpo da aeronave. Resumindo, as janelas são difíceis de quebrar. Houve uma época em que elas eram quadradas, mas a pressão se acumulava nos cantos, fazendo com que esses pontos ficassem fracos. Isso significa que cada janela quadrada tinha 4 pontos fracos. Isso as tornava suscetíveis à quebra sob o enorme estresse das grandes altitudes. Ainda bem que as de formato redondo resolveram esse problema de uma vez por todas. Essa forma distribui a pressão e reduz a probabilidade de surgirem rachaduras ou qualquer outro dano. Os aviões são atingidos por raios frequentemente, pelo menos uma vez ao ano ou a cada 1000 horas de voo. Hoje em dia, isso é totalmente seguro. A descarga elétrica simplesmente passa pelo casco de alumínio sem causar nenhum dano às aeronaves. Mas sabia que, além de serem atingidas por raios, elas também os provocam? Quando uma delas está passando dentro de uma nuvem, a fricção entre a fuselagem e o ar cria eletricidade estática, e às vezes isso pode causar relâmpagos.